Eu vou dar abertura muito rapidamente, porque, inclusive, já estamos atrasados, ao 8º encontro dos grupos de pesquisa, o Grupo Realidades da USP, o GIP e o CAT da Unesp. De alguma maneira, a gente planeja isso sempre com um tema. Esse tema desse ano foi membranas. Eu sou uma dos líderes do grupo Realidades e vou passar para os outros organizadores dos outros grupos. A cada ano a gente faz com um dos grupos organizando o evento. Esse ano foi o Realidades, por isso aqui na USP. E quando é pelos outros grupos, então esse evento é realizado lá na Unesp. Então, eu agradeço a presença também de todos, dos nossos convidados que já estão aqui. Martin, Gonzalo, que vai falar. Agradeço a todos que vieram e vou passar para os outros organizadores para falarem um pouquinho também, tá? Pronto. Boa tarde a todos. Eu realmente estou muito feliz, agradeço muito a Sílvia e a equipe dela inteira pela organização maravilhosa, como sempre. Obrigada, morro de inveja dela, né? Sempre ela faz tudo muito bem. E é muita felicidade para a gente poder fazer esse encontro, apesar de todas as intempéries políticas e financeiras que temos vivenciado aqui. A ideia é que esses encontros possam fazer que nós consigamos trocar os nossos trabalhos entre nós mesmos e com outras pessoas de fora. Isso tem sido muito bom, nós temos conseguido fazer, inclusive, acordos internacionais. No 6º encontro, nós conseguimos fechar um acordo com a Universidade de Linz, no Centro de Mídia, com Christa Sommerer, e, inclusive, pudemos trazer o professor Martin por conta desse contato, custeado, organizado todo através da Sílvia pela FAPESP, e nós tivemos a colaboração também da Unesp no custeio da vinda do professor Gonçalo, e é essa parceria que a gente, apesar de tudo, tem feito sempre. Estamos muito felizes, queremos sempre. Devo dizer que há muitos membros do GIP que estão online e que, lógico, eu estou furiosa com eles, mas eles estão online. É com vocês que estão aí online que eu estou furiosa. Então, obrigada a todos por terem vindo. Espero que nós tenhamos um ótimo encontro. Milton. Bom, então, em meu nome, em nome do Milton, que é coordenador, eu sou co-coordenador do CAT, parabenizar a Sílvia e o Marcos pela brilhante organização. A parte gráfica ficou maravilhosa, parabéns. Eu estou muito feliz de estar aqui e sei que vai ser mais um encontro de muito sucesso. Muita coisa dos encontros anteriores redundou em colaborações, em coisas interessantes, e na certeza de que vai ser um sucesso de novo. E o que a Rô estava falando, né? Apesar de todas as dificuldades, a vontade é muito maior de pesquisar e de aprender e de compartilhar. E é por isso que nós estamos aqui. Bom, tá bom. Só tenho a repetir as palavras dos colegas, né? Acho que tem sido uma organização de evento muito incrível. E eu queria destacar um aspecto que não foi ainda abordado, que nesse final de semana a gente fez oficinas. E o resultado dessas oficinas, elas vão estar expostas aqui na entrada do evento, né? Vocês já devem ter visto 3 computadores ali. Então, a partir das 6 horas de hoje, está todo mundo convidado para ver o que o pessoal aprontou aí no final de semana com o Unity e a Game Jam, as mídias locativas no Software Echoes e o Corpo Vetor, né? Que foi a oficina da Carol Berger. Bom, queria agradecer a todos pela presença, pela organização também. Estamos no 8º evento já, né? 8 anos se passaram. É um evento pequeno, com poucas pessoas, mas que a gente sabe das repercussões que
tem acontecido nesses eventos pequenos que a gente organiza, mas, né, que mesmo pelo Brasil, pelo mundo aí, a gente tem feito vários contatos e tem conseguido, né, trocar essas pesquisas e conhecer pessoas também. Acho que é o mais importante até, né? Obrigado a todos. Então, boa tarde a todos e todas. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor Gonçalo Aguirre, antes de iniciar a conferência, a palestra dele. Então, Gonçalo Sebastián Aguirre nasceu em Buenos Aires, Argentina, é licenciado em Ciência Política pela Universidade de Buenos Aires, doutor cum laude em Filosofia e Estética pela Universidade de Barcelona, com a tese de memória dirigida pelo professor Miguel Morey, e docente na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, professor adjunto regular da matéria Teoria de Estado, chefe de trabalhos práticos regular da matéria Filosofia do Professorado de Ciências Jurídicas e coordenador docente da assinatura Pedagogia Universitária da carreira docente. É integrante membro do Centro de Estudos de Filosofia da Cultura da Universidade de Comahue, e pesquisador. Como pesquisador, ele foi diretor dos projetos de pesquisa de 2010 e 2012, História Filosófica da Doutrina do Juiz e Interpretação, Desenvolvimento de uma Matriz Jurídico-Política para Análise da Crise do Humanismo, pela Universidade de Buenos Aires, né? 2012 a 2014, História da Crise do Humanismo do Juiz de Deus ao Juiz Secular, à luz da noção de retórica, também pela Universidade de Buenos Aires. E 2014 a 2017, Crítica e Prognose de Estado Atual do Saber e no Mundo do Juiz Performativo, à luz da situação argentina. Os três no Centro de Investigação Ambrosio Rioja, da Faculdade de Direito, e atualmente dirige um projeto que se estende de 2018 a 2020, continuação dos anteriores, intitulado A Literatura e as Formas Jurídicas na Língua do Direito, Administração de Justiça como Espaço Dramático. Ele é parte do grupo organizador do primeiro e segundo colóquio internacional de Gilberto Simondon na Biblioteca Nacional de Buenos Aires, abril de 2003, e na Faculdade de Ciências Sociais, na Universidade de Buenos Aires, abril de 2015. Em ambos também foi expositor, e também no terceiro colóquio, ao mesmo tempo que no terceiro colóquio de Simondon, organizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em 2017. Publicou o livro Analítica da Crueldade, 2017, e também Juízo, Processo e Drama, Ensaio sobre Estética e Filosofia do Direito, 2017, junto com Christian Kessel. Todas essas atividades estão atravessadas por uma constante experimentação pedagógica conceitual, cuja maior expressão é o Grupo Experimental de Pensamento Experimental Soicujano, com o qual publicou a Programata Educativa Nova e realiza desde 2002 mais de 25 instalações de pensamento e performances acadêmicas na Argentina, Brasil e Espanha. Então, agora eu passo a palavra para o professor Gonçalo. A gente vai ter uma primeira parte de apresentação e depois a gente abre para perguntas e discussões. Obrigado. Não, sim. Obrigado. Obrigado. Acho que posso fazer. Estou muito contente de compartilhar este evento com todos vocês. Vou falar minha língua ítalo-portunhol. Se não se entende, posso falar diretamente espanhol para assegurar a compreensão. Mas gostaria de tentar falar neste meu português pessoal.
que estou melhorando também. Minha apresentação de hoje é basicamente para invitar a todos, a todas, a ler a Gilbert Simondon. Um invite à obra de Simondon. Aqui tenho um esquema de referência feito no programa Word, muito precário, feio, não? Quase impresentável aqui neste encontro de técnica digital, é tudo. Mas não vou pude fazer isso. Eu vou apresentar primeiro uma espécie de história da individuação, que é um conceito de Gilbert Simondon, que implica toda uma sorte de novela metafísica. Então, gostaria de contar esta novela metafísica da individuação e depois chegar à última fase da individuação, la della individuação técnica, onde aparece a possibilidade de pensar a existência dos objetos. O texto principal, a tese principal de Simondon se titula a individuação à la luz das noções de forma e informação. A tese secundária é este livro, El modo d'existence des objets techniques, el modo de existência de los objetos técnicos. Hoje estou tentando de pensar o modo de existência dos objetos em geral, mas a pontapé, a ponta de lança, o início da ideia é esta de objetos técnicos, da existência dos objetos técnicos. As teses são dos anos 58, 59, acho que sim, 60 pode ser a tese secundária. Estou escutando um retorno que me assusta. Espera. Calor. Pode ser que da apresentação de Carol apareciera repetida a ideia de espaço jurídico, espaço dramático. Estamos trabalhando nisso, recuperando um objeto jurídico para a filosofia, assim como Simondon recupera o objeto técnico para a filosofia também. E, de fundo, precisamos recuperar o objeto metafísico, mesmo a palavra metafísica para a filosofia, porque achamos que perdimos o poder, a potência metafísica do pensamento. Então, com Simondon podemos fazer todo esse recorrido que vai da metafísica ao objeto técnico e também ao objeto normativo. Eu vou contar despacio, invitando a todos a ler a Simondon, a palavra de Simondon. Então, antes da fase metafísica, da existência dos objetos, a individuação, o livro Individuação, não sei como pronunciar, individuação, nasal, não? Individuação, individuação, apresenta três fases de desenvolvimento da individuação, que é uma força generatriz absolutamente metafísica. É como a ideia como a ideia da potência da Spinoza, como a ideia da vontade
poderio, não? Da Wille zur Macht de Nietzsche. É um elemento genético que intenta evitar uma coisa que é o princípio da individuação. Esse princípio é conjurado por esta ideia de processo de individuação, que está sempre em desenvolvimento. Isso. Era fácil. Sempre em desenvolvimento. Gerando indivíduos parciais, em princípio em 3 fases: uma fase física, uma fase biológica e uma fase psíquico-coletiva. No livro, vou deixar. No livro, molesta? Está bem? Está mal a hora, uma hora menos. No livro de Simondon, a fase física implica quase a metade do livro, depois a fase biológica é larga também, mas não tanto, e a fase psíquico-coletiva é a mais curtinha. É um livro fascinante. Em Buenos Aires compartilhamos a leitura com um grupo e a fascinação de não entender nada. Não entendíamos nada, não sabíamos o que estava passando. Não entendíamos a perspectiva filosófica e tampouco entendíamos o que era toda a problemática física, biológica, técnica que Simondon gosta de desenvolver totalmente. Hemos aprendido muito sobre fabricação de ladrillos, sim, muito sobre a vida das esponjas, muito sobre bombas de vazio, muito sobre motores, muito sobre produção de coisas de madeira, de materiais diversos, sobre fotografias, sobre mística, tudo está integrado no pensamento de Simondon. Então, eu recomendo ler a individuação diretamente, sem pensar muito se é difícil, se não é difícil, o sentido do texto, como sempre que estamos frente a um texto, uma obra grande, importante, o sentido do texto aparece só com a leitura. A leitura também tem que estar, acho, no processo mesmo de individuação da leitura, mas não ler academicamente ou ler buscando as ideias principais ou pensando em um exame, em uma palestra. Acho que uma novela, um policial como policial era a tese de Chitelet, Diferença e Repetição, que seguramente está quase toda dedicada a Simondon. Diferença e Repetição é praticamente um livro sobre Simondon, a tese principal de Deleuze. E na introdução, Simondon Deleuze explica que seu livro é como um policial, cheio de mistério da verdade. Então, a individuação física corresponde a tudo que é vida mineral, geológica, pedra por pedra, lentamente Simondon vai montando as aparições do mundo, as expressões da individuação no individual tangível ou não tangível, no individual físico ou não físico, mas sem essa expressão não saberíamos nada da individuação, que é um processo não tangível. Acho que tem algumas similitudes com a ideia de representação e vontade de Schopenhauer, com essas ideias, e também com, se alguém lê
o texto de O Mundo como Representação e Vontade é similar ao texto de Simondon, tem os mesmos exemplos da natura, da natureza, das plantas, dos animais. E está essa ideia de expressão do mundo da vontade no mundo da representação. Pode ser com Giorgio Colli, que tem um livro que se titula Filosofia da Expressão, tenha mais relação ainda com essa ideia de expressão que também usa Deleuze no texto sobre Spinoza. Spinoza é o problema da expressão. Depois da individuação física, tem logo um momento de transdução de señais que passam das señais físicas a señais biológicas a la vida, ¿no? Na vida. Nesse processo já biológico aparece a ideia, a noção de membrana, Simondon, como elemento vital mais, como elemento vital básico das formas de vidas mais elementares. A ideia de relação entre um interior e um exterior, entre um passado e um futuro. Essa membrana vou ler um texto, uma cita de Simondon em espanhol. Al nivel de la membrana polarizada se enfrentan el pasado interior y el porvenir, el futuro exterior. Este enfrentamiento en la operación de asimilación selectiva es el presente de lo viviente. Este presente está hecho de esta polaridad entre el pasaje, lo que pasa, y el rechazo, entre sustancias pasadas y sustancias que advienen, presentes una a la otra a través de la operación de individuación. Es decir, a nivel biológico, lo que llama membrana es el lugar donde tiene lugar la operación de individuación. El presente es esta metaestabilidad de la relación entre interior y exterior, entre pasado y porvenir. Esta idea de metaestabilidade é constante em Simondon. As individuações estão sempre em uma metaestabilidade. Nunca Simondon assume uma estabilidade total. Se existe uma individualização total, com uma estabilidade total, pode ser que isso esteja morto, porque já não tem intercâmbio entre os interiores ou exteriores, ou entre passado e futuro. Estas noções de passado e futuro, de interior e exterior, aparecem, em princípio, recém com a individuação biológica. Sim. Aqui aparecem reflexões ou considerações sobre as esponjas, sobre os problemas da individuação dos viventes. E há passagem belíssimo, muito bonito, não? Muito bonito, sobre o problema da jefatura, do problema de jefe na individuação. Porque, segundo Simondon, sem jefe não existe, não pode continuar a polarização, a individuação, a operação de individuação. E as esponjas ficam aí, não continuam na vida porque quedam repetidas, lupeadas num ponto de resolução de conflitos que não transduce a seguinte señal. A ideia de transdução também é muito importante na novela da individuação de Simondon. A transdução é um modo de pensamento
mas também é um modo de operar da individuação. A individuação não opera por dedução, não opera por indução, opera por transdução. Então, o pensamento pode tentar também entrar nessas relações de transdução, senão se aferra a ideias de dedução ou ideias indutivas. O livro da individuação de Simondon será um sofrimento indizível. É um desafio de leitura também, de cambio nos modos de ler acadêmicos, que ao menos eu tinha antes de... Bueno, não tinha tanto, mas tive que fazer uma prática interior da minha leitura. Bem, a terceira fase é a fase de psíquico-coletiva. Na fase psicocoletiva aparecemos os bichos, não sei se bichos, os animais, as criaturas humanas que temos uma interioridade, uma membrana interior, por continuar com essa ideia. Temos um passado, um futuro, um presente interiores. Temos um tempo, um ritmo também, uma música. Nesse nível aparece a ideia de transindividualidade. Sim, o modo da individuação a nível da psíquico coletivo precisa uma transindividualidade, que é o modo de ser do pré-individual no nível do psíquico coletivo. O pré-individual é a energia, a força que está presente em cada individuação, que se concreta. Sim. E aí todo um jacimento esperando para surgir. Então, eu acho que a tese secundária de Simondon, o modo de existência dos objetos técnicos, é uma quarta fase da individuação. Pode se ler como uma quarta fase da individuação, como uma individuação dentro dos conjuntos humanos, das criaturas humanas. Assim, o mundo técnico aparece como um modo específico de existência dentro do mundo da transindividualidade, que é um mundo principalmente operatório ou afecto-emotivo. Tem essas duas possibilidades. Operatório com respeito às logísticas do mundo, das organizações dos encontros, como este, mas também um aspecto afecto-emotivo, que é quizás não, seguro, temos esquecido nestes últimos 100 anos ou 200 anos, a favor das considerações operatórias. Então, os encontros, a vezes, ou quase sempre, todos os encontros acadêmicos ou não acadêmicos terminam, ou começam e terminam tomados pela chamada, não? Pela vocação operatória, utilitária, não sei como se diz. E esquecemos sempre ou não temos tempo, não? Para as questões afecto-emotivas, num sentido que eu acho está muito perto do pensamento de Spinoza sobre os afectos na ética, demonstrada seguindo a ordem jurídica, a ordem geométrica. Então, nesta fase afecto-emotiva, transindividual, onde surgem os objetos. Acho que podemos
mostrar justo o momento onde aparece a minha preocupação, nossa preocupação. No, el objeto técnico reveló formato de font. ¿Dónde está? No veo nada. Table. View. Full screen. ¿Sí? Tengo una idea extraña de full screen. Já sei. Tá melhor. Então, na faculdade de Direito, estou preocupado por recuperar os objetos normativos. Sim? Os objetos normativos existem, não são tangíveis, mas existem. Eu vou contar depois essa ideia. Simondon propone, ¿no?, en su tesis y en otros textos, uma nova tecnologia. ¿Sí? Uma nova tecnologia é novo logos sobre a técnica. Assim como a gente fala de biologia ou de psicologia, bueno, ouvir tecnologia nesse nível. Então, a tecnologia é um discurso sobre a técnica, é um logos sobre os objetos técnicos, e Simondon acha que não é uma boa tecnologia. É uma tecnologia meramente ou absolutamente operatória. Não tem contato com a fase afecto-motiva dos objetos técnicos. Ele chama a essa nova tecnologia, na tese secundária, ela chama mecanologia, e também a chama psicologia das máquinas, também a chama ciência das correlações, sim, de ciência das correlações globais, mas depois, nos anos 60, 70, e 85, 84, acho que ele começa a falar de tecnoestética, que é um caminho para reencontrar-se com a afecto-emotividade dos objetos técnicos, que passa pelo arte e não tanto solo por os objetos técnicos. São caminhos. Tenho que dizer que Simondon era um grande pedagogo e praticava nas aulas, suas aulas nas escolas de enseñanza média, quando tinha matérias como filosofia, seus estudantes sempre tinham que desarmar objetos técnicos, micrófonos, radares, teléfonos, etc. E com essa prática tinham que aprender conceitos filosóficos. E ele tem vários textos com propostas de reforma pedagógica para recuperar os objetos técnicos, para recuperar a força afecto-motiva dos objetos técnicos e facilitar a tarefa de um mecanólogo ou de um psicólogo das máquinas ou de um tecnólogo, também se chama tecnólogo, que pode ser também uma tarefa da filosofia, uma filosofia reflexiva que não tenha medo, que não tenha medo às técnicas. Então é uma filosofia que não heideggeriana da técnica. A técnica não se usa bem ou se usa mal. Não. O problema é o uso da técnica. Não?
existe uma relação afeto-emotiva com os objetos técnicos também. E os objetos técnicos não são somente os objetos eletrônicos, sino também um copo ou umas garrafas, um alfajor, como se chama? Uma garrafa. Uma garrafa é um objeto técnico. O discurso tecnológico imperante hace pensar que a tecnologia está em algum lugar que se pode señalar com os dedos. Então, há uma fase metafísica. Meu texto plantea 3 recuperações. Recuperação do objeto metafísico, recuperação do objeto normativo, recuperação do objeto técnico. Recuperações para a filosofia, que ha deixado a metafísica, deixou a técnica e deixou também o direito. O deixamos o direito. Pensamos que o direito não é uma questão filosófica. Então, bueno, já sabemos o que passa. Mas até Nietzsche, o direito é uma questão filosófica e metafísica primordial. Humano, demasiado humano, genealogia da moral, Aurora, todos são textos importantes. E acho que o problema é sempre o mesmo. Os objetos metafísicos, técnicos e normativos quedam perdidos por o império da operatividade na concepção do mundo. Sim? Então, os objetos no quadro, no esquema quadro, sim, os dois, sim, esquema quadro, chegam no segundo logo, não há objetos, não preexistem. Há fases de individuação, começaríamos com a fase física, a fase biológica, a fase psíquico-coletiva. E somente na fase psicocoletiva aparece esta subfase metafísica do tempo e também se combina com a fase concreta dos objetos físicos tangíveis, objetos não físicos e não tangíveis. Uma lei, por exemplo, é um objeto não tangível, mas existe. Uma lei, uma pessoa jurídica, muitos exemplos. Podem também ser exemplos da física quântica, do eletromagnetismo, etc. Eu estou trabalhando, estou trabalhando agora com questões impositivas. Estou estudando uma história filosófica dos tributos, das tributações, dos sacrifícios, tudo. E estou olhando que nas práticas cotidianas as práticas cotidianas impositivas do Estado tem problemas enormes com o comércio eletrônico, com os comércios digitais, porque não tem a metafísica adequada para entender isso. Estão buscando bens tangíveis, estão buscando intercâmbios de bens e nada disso existe no comércio eletrônico. Estão buscando os cliques, esos representam como unos bienes que transformados em um clique digital, então existe o imposto ao clique. Tributo a clique. Clique, não? O clique. Sim. Bem, então, os objetos, as expressões no mundo transindividual se entendem, segundo Simondon, eles podem entender, segundo, al menos, minimamente, segundo quatro enlaces, quatro modos de enlazar. Esta ideia de enlace também é uma ideia de transdução, sim? Então, o problema,
a ideia é não pensar segundo indivíduos. Não há objetos individuais. Há enlaces objetuais. Os enlaces están superpuestos y están en lucha, ¿sí? Como en Nietzsche, están en lucha, como el perspectivismo nietzscheano, o están en composición, ¿sí? O se componen o están en lucha. Son 4 tipos de enlaces. Según el enlace que impere, ¿no? que gobierne, que sea jefe, objeto será más o menos técnico o religioso o estético o normativo, mas qualquer objeto, qualquer, é ao mesmo tempo técnico, religioso, estético e normativo. Pode ser ao mesmo tempo isso. Em potência, tem todas as possibilidades. É sempre metafísico. Do ponto de vista de uma mecanologia, de uma psicologia das máquinas, que era o primeiro projeto de Simondon, um objeto é sempre técnico. Não importa se estamos numa igreja, num museu de arte, sempre a mirada tem que ser técnica porque é uma mecanologia, uma psicologia das máquinas. Com isso, eu pude entender que os livros são objetos técnicos também, que o alfabeto é um objeto técnico, que a escritura é um objeto técnico e não só um objeto de arte. Mas é uma mirada mecanológica. Finalmente, Simondon presenta uma mirada de tipo tecnoestética, sí, porque encuentra que a arte todavía ainda tem uma potência não individualizada, não individual, que pode ajudar a buscar um caminho de recuperação da fase metafísica que coexiste nos objetos tangíveis e não tangíveis, a fase metafísica que existe nos objetos que chamamos técnicos, nos objetos que chamamos religiosos, nos objetos que chamamos estéticos, nos objetos que chamamos normativos, e nos objetos que chamamos... me falta um técnico, não, são 4. Nos objetos em geral. Aí existem, então, dois enlaces parciais, 2 globais. Também estamos pesquisando isto. Pode haver pequenos desfasagens, mas acho que é um caminho possível. No meu texto para a palestra, eu comecei com uma ideia e logo o texto mesmo vai se acomodando até alcançar este ponto. Então, se predominam os enlaces operatórios, ¿sí? Que são enlaces globais, ¿sí? Que são equiparables aos enlaces religiosos, ¿sí? São enlaces globais, generam uma rede global de compreensão do mundo, que é técnico-religiosa. ¿Sí? A fase técnica remite objetos a uma concepção mais transcendente e a fase operatória a uma concepção mais terrestre, prática das atividades. Mas no mundo, nos enlaces parciais, que são mais, como se diz, locais, ¿sí? De práticas locais, há um afecto emotividade que sempre tem como um correlato de um objeto normativo, que é uma lei. Pode ser também um código, mas uma lei em sentido não jurídico moderno. Uma lei que é uma composição de encontros afecto-emotivos como Spinoza. Isto vai com isto vai bem com isto não vai bem com isto, seguindo as ideias de afecto alegre, afecto triste, por exemplo. Os objetos estéticos também, de modo local, geram um afecto que transcende as práticas mais operatórias, neste caso afecto-emotivas. Repito que tudo isso estaria operando, trabalhando ao mesmo tempo. Se eu tenho começou uma brincadeira, piada, não sei se é uma brincadeira, mas depois de ler Simondon, eu comecei a admirar os copos de café
não este justo, mas estão os copos térmicos, que têm uma força de prensil também, que ajudam a levar o café sem queimar-se. E comecei a adorar, de modo religioso, os copos de café, porque comecei a perceber que tinham esquemas de pensamento, esquemas metafísicos operando em sua produção. Pode ser também que o plástico tenha componentes do petróleo e que seja uma derivada do petróleo. Então comecei a pensar, comecei a sentir todos os processos psíquicos coletivos que estavam implicados em um complexo copo do café, sem falar do café, sim, e de sua individuação biológica e física implicada, sim. Todo o processo técnico que fazemos para preparar um café, desde o momento mais natural ao momento mais marketinero da loja, onde o café é um símbolo de não sei que coisa, segundo o marketing. É um mundo, e eu terminei também admirando o momento marketinero do marketing, o símbolo do marketing de beber café. Também um modo de existência. Pode ser que esteja com baixa potência de individuação, que esteja individualizado e tudo, mas pertence ao mesmo mundo metafísico das individuações técnicas, dos livros, como copo de café, como água, como microfone. É uma rede que, segundo Simondon, compreendemos só operatoriamente. Então, o objeto técnico, isto é literal, está alienado. Sim. Estamos no ano 58 e Simondon diz que o objeto técnico está alienado. Não os obreiros, não a burguesia, sino os objetos técnicos são os que estão alienados. Estão alienados porque ninguém os compreende, todo mundo os usa para um fim ou para outro, mas ninguém está em relação transindividual e metafísica com os objetos técnicos. Ninguém compreende as forças sagradas que estão implicadas nos objetos técnicos, nas máquinas, em tudo. O marxismo dos objetos. E também propunha um parlamento dos objetos técnicos, para que recuperem sua voz, sua fone, a fone das existências técnicas. O caminho que finalmente Simondon sublinha é o caminho tecnoestético. Eu acho que ele começa a pensar que nas artes, no mundo das artes, tal e como nós falamos das artes e das ciências e da filosofia, e temos estas ideias quase sem membrana, não? Todas fixas. No mundo das artes queda a possibilidade de retomar os objetos técnicos de um ponto de vista sagrado. Sim? Os objetos religiosos, a religião, o enlace religioso não vai mais, não serve. A menos em França. Não tem... Não suena bem, não há modo de entrar por aí. Mas, do ponto de vista das artes, para os anos 85, poderia ser. Eu acho que agora mesmo não. Tampouco. Não há. Estou pensando que quizás hoje seja possível uma tecnonormatividade
en vez de una tecnoestética, porque temos problemas normativos importantes com o advenimento dos processos eletrônicos digitais de comércio. Então aparecem problemas que os estados não podem resolver verdadeiramente e estão contratando muitos matemáticos para fazer o trabalho que antes faziam contadores, abogados, etc. Mas isto é real. Pongo un ejemplo práctico. Nietzsche definía ao homem moderno como um animal capaz de fazer promessas, com a capacidade de fazer promessas na genealogia da moral. Há tempo, acho que o próximo ano já será definitivo no Reino Unido as declarações, não sei como se chamam aqui, declarações juradas dos impostos, os juramentos, não sei, declarações de impostos, os juramentos, as promessas já não serão signadas, serão automáticas, digitais, sistêmicas. O animal que podia fazer promessas agora não é mais necessário. É uma mutação importante no nível das individuações humanas e técnicas. Já existe. Então, penso que ou cambia a tecnoesteticidade por uma tecnonormatividade, ou estamos no momento do cambio. Não sei, pode ser que haja uma sorte de regresso, retorno das religiosidades, não estou seguro. Mas minha ideia é mostrar que o que eu chamo objeto metafísico é uma fase que está implicada nos processos de individuação de todos os objetos, e que os enlaces de expressão transindividual conectam ou não conectam metafisicamente. O ponto de conexão é sempre o ponto aqui chamado sagrado. Simondon fala de sagrado. Tem um hermoso conceito também que gosta muito os engenheiros e engenheiras, que é o conceito de teofania. Teofania é uma revelação, uma iniciação técnica, pero iniciação no sentido dos mistérios de Eleusis, uma iniciação xamânica através dos objetos técnicos. Estávamos falando do filme de, como se chama? Leimer? Sim, Chaipiri, que assistimos a ele em Rio de Janeiro no ano passado, no congresso de Colóquio Simondon. Todas as práticas tecnoestéticas das xamânicas dos povos primitivos. De feito, Simondon fala de mundo mágico primitivo. Fala do mundo mágico primitivo, e acho que o mundo mágico primitivo poderia coexistir com o mundo moderno desencantado. Isso. Mas todo o trabalho de Simondon intenta recuperar essa magia, não? Essa magia do mundo que está quizás muito mais presente em potência de lo que uma tecnologia, que um discurso da técnica imperante permite pensar. Nós falamos sempre de que a técnica nos separa. Eu mesmo estou falando muito com isso. Estamos bem, não? Sim. Não sei, aqui em Buenos Aires existem bares, cafés onde ponem uns avisos nas mesas dizendo: não temos internet, não temos Wi-Fi, não temos. Falem entre vocês. O dono do bar não quer que
não sei o que quiere, mas não entendo. Mas aí existe uma ideia de que a técnica implica uma alienação das pessoas que então não falam entre si e que se falam mirando-se, olhando-se, então aí há uma verdadeira comunicação. Isso é uma substancialização das comunicações. Todos sabemos que um encontro entre pessoas não garantiza nada. Nada de nada. É o mesmo que os livros. Você tem que ler. Ler quê? Que livro? É melhor ler que assistir à televisão. Não sei, que programa? Que livro? A leitura não sei, quizás há solo 5 ou 6 livros que dignos. E quizás nenhum programa de televisão, isso está bem, mas acho que há muitos livros que não dão nada. Então, essa ideia de tecnologia que aliena os humanos, que os separa de seus poderes, suas potências de relação, é algo que acho que Simondoni tenta rebatir. Rebatiendo desde o princípio, sí, combatiendo pelo conceito de informação. Sí, la idea de informação que intenta, que busca Simondon é uma ideia não individual da informação. A informação não existe. Não tenho informação, ninguém pode ter informação. Há processos informacionais. Sim, metafisicamente falando, isso existe desde Aristóteles ou de Platão. Informações, processos de informação do mundo. Mas não há o digital. Existe, quem sabe, há 1000 anos, 2000 anos. Quizás a Ilíada era já digital. Quizás não, estou quase seguro que era digital. Senão agora não sabríamos nada da Ilíada. La força, lo que se chamava poiesis, a força poética metafísica das expressões técnicas do mundo. Por exemplo, a Ilíada chega hasta hoje por sua força metafísica. É certo que, como dizia Nietzsche, a mirada técnica, operatória técnica, imperante, arruina tudo, separa tudo das fases metafísicas. Por exemplo, a tragédia grega. No nascimento da tragédia, na introdução, no estudo crítico, Nietzsche diz que seu livro não é sobre a tragédia, não é um livro de estética, é um livro sobre a ciência. É um livro que mostra por primeira vez a ciência como um problema, como uma enfermidade. E a tragédia é o síntoma, é um campo de batalha. A tragédia é um objeto técnico da ciência, operatório, ou é um objeto estético, afecto-emotivo, que produz alguma coisa, alguma mutação nos conhecedores, nos homens, mulheres da ciência. Se não produz os efeitos, se não produz as mutações, segundo Nietzsche, isso persiste e insiste, sim? Tudo o que não seja a participação das forças de individuação pré-individuais, metafísicas dos objetos, continua existindo, sim? E se acumula como excedente de individuação. Nisso é o mesmo que Marx, Georges Bataille. Há um excedente, uma acumulação originária, e isso vai produzindo crises e catástrofes. Toda a força, toda a potência não aceptada, não recebida, não participada sagradamente, se acumula e se expressa logo de modos catastróficos. Quizás o mundo das esquematizações formais, formalizantes, sim, mundos
el mundo que ha quedado, según Nietzsche, o mundo das formas kantianas, que está justo entre el mundo do noúmeno e o mundo dos fenômenos, essa suerte de película formal das coisas, o que Simondon chama esquemas formais, esquematizações de produção, hoje creo que se chamam algoritmos, ou se chamavam sempre algoritmos, hace muito tempo. É um modo de processar os excedentes, e os excedentes metafísicos de um modo que não é físico. Sí, porque os algoritmos, por suerte, não são diretamente físicos, são formas do noúmeno e formas do fenômeno. Quizás posso terminar. Onde estou já falando? Muito, sim, 5 minutos, sim, quizás para ser más escandaloso, para ser polémico, quizás se trate de recuperar o mundo das ideias, o mundo do noúmeno de Kant, que deixamos perdido nas manos do mundo fenoménico. É uma via, não? Uma via extra para animar-se a recuperar as práticas cotidianas dos encontros, estas práticas que eu chamei, acho que no título, essas práticas éticas que recuperam o valor das normas, o valor das composições das leis, a força valorativa, não o valor do bem ou do mal, sino os valores locais, sagrados que colaboram na construção de Wahlverwandlungen, as afinidades electivas. Esse valor que está sempre implícito nas normas. Se as normas se formalizam como normas jurídicas, formas jurídicas, sem leis, sem encontros, então perdem sua força valorativa e quedamos em manos do juízo, do mundo do juízo, do juízo do ressentimento, do juízo das malas consciências, do tribunal da razão, da Raum, de Kant. Já está, não? Deixo aqui porque quizás seja melhor falar um pouco, conversar um pouco, ou repetir alguma coisa. Já não sei em que estou falando. É só italiano nasal. Alô? Obrigada, Gonçalo. Agora a gente vai abrir para perguntas. Então, debates, quem tiver alguma questão, a gente está com o espaço aberto. A gente vai usar o microfone, só que eu acho que tem que chegar mais próximo por conta do fio. Quem quiser fazer uma pergunta, pode estar aberta. Alguém tem? Fernando vai fazer uma pergunta. Não sei qual é a pergunta que eu vou fazer. Mas a tua fala, você está me entendendo bem? Sim. A tua fala me fez pensar várias questões, né? Uma primeira questão
é que essa questão da membrana, ela é, se a gente vai pensar na mecânica quântica, a membrana já não é mais um espaço definido. E eu tenho a impressão que a gente caminha para essa indefinição desse espaço. Quando se pensa a questão da consciência hoje, e os fenômenos não locais, é uma coisa que essa membrana permeia o espaço, não é um lugar definido. E muito do que você fala dessa questão metafísica, me parece, traduzindo para um outro jogo de linguagem, me parece um jogo de linguagem diferente, que é o da própria linguagem. Quando você vai pensar, eu estou pensando aqui no George Lakoff, com a linguística, em que ele vai pensar que a linguagem se articula entre a razão e a emoção. Você tem aspectos conscientes, aspectos inconscientes. Me parece que essa necessidade de recuperar essa dimensão metafísica, de alguma maneira, está relacionada a recuperar essa dimensão do que permeia tudo, que é uma espécie de consciência que liga tudo, objetos complexos, seres, porque quando a gente pensa que a gente é capaz de ter uma ligação afetiva com o objeto, eu posso ter um livro que eu gosto, eu posso ter um objeto técnico que tem uma conexão afetiva intensa, onde que está essa membrana? Se é a consciência que conecta tudo? Será que todas as coisas têm algum grau de consciência? Será que os objetos técnicos a gente vai entender melhor se a gente puder expandir mesmo esse entendimento da sua existência a partir de uma integração afetiva, mas num nível físico? Estou dizendo que a consciência parece ser algo de natureza física, que permeia o espaço. Eu acho que é um pouco uma indagação, uma coisa que eu também não tenho muita certeza. Queria compartilhar com você. Muito bem. Obrigado. Então, sim. Bueno, justo quedava... Ficou ao final do texto, não sei também, tampouco se seja justo isso que você pergunta, comenta. Nas classes, no texto de Deleuze, Filosofia da Sensação, e nas classes sobre esse conceito de diagrama na pintura, Deleuze apresenta esta ideia de Francis Bacon, o pintor, de diagrama como uma força de remoção das clichês do lienço ou do papel branco, para permitir a aparição de um feito pictórico, de um feito literário, de um feito do pensamento. Eu estava pensando que a ideia de membrana, que em Simondon biológica, é que não é um logo, certamente, é um logo somente detectável ou individualizável a posteriori de operações registráveis de polarização, mas sempre a posteriori, porque a membrana é o presente sempre surge como a posteriori. A nível das individuações psíquico-coletivas combinadas com um mundo técnico pós-mágico primitivo, onde esses enlaces superatórios, segundo o diagnóstico de muitos, são imperantes. A membrana estaria a nível dos enlaces, ou seriam os enlaces,
mas nas práticas do conhecimento moderno, que disciplinares ou transdisciplinares também, eu pensava que a ideia de diagrama combinada com a ideia de membrana poderia fazer uma cunha nas práticas, nossas práticas acadêmicas. Estou trabalhando na Faculdade de Direito. Eu sempre estava sempre como estrangeiro, mirando para todo lado. Agora estou sentindo mais comodidade porque comecei a compreender o objeto normativo. Para mim, sempre o objeto normativo era o jeito das ciências jurídicas, não sei, era feio, era aburrido, era, não sei, formal, era o mundo dos impostos, o mundo tributário, o mundo formal, o mundo gris, de morto. Mas finalmente não é assim, é ao mesmo tempo o coração do mundo existente e operatório. Como é o coração das tinieblas, tem como esta ideia de membrana, diagrama, ou de membrana diagramística, ou membrana a nível, não membrana biológica, sino membrana pensada nos nossos níveis hipercomplexos de resolução de conflitos, de transindividualidade, de transdução. Acho que explica a minha prática, práticas nas lindes, nas fronteiras das disciplinas que pensam sempre os sujeitos, pensamos tendencialmente os sujeitos como físicos e como já técnicos, ou já estéticos, ou já religiosos. Então, tem preponderância as imagens, os clichês. O problema de Cézanne, lembrava Deleuze, era pintar o laranjesco de l'orange. No la naranja, porque la naranja ya sabemos o que é. Uma fruta de color naranja que é para fazer suco. Cézanne queria pintar algo de luz que havia onde estava também o clichê da naranja, a naranja. Com os sujeitos, acho que é o mesmo, é a ideia de membrana. Não sei até que ponto combina, não estou pensando, com a ideia de consciência mas certamente acho que é minimamente uma atenção, atender não sei se estão atender aos processos dos que formamos parte, dos processos dos que participamos. Quizás a antiga ideia de participação de os gregos, não? Participação da polis, que não é somente votar ou não sei o que, é participar, sentir as forças políticas que nos reúnem a todos e a todas as coisas, com os edifícios, os objetos técnicos e as potências que em Grécia estavam bem identificadas diversamente com isso que eles chamavam deuses, diosas, não? Xeno. E isso era intangível. É um mundo de dioses que coexiste com o mundo da razão, não? Então aí creo que a atenção, consciência, uma relação. Acho que aí Spinoza é uma ideia de ter uma ideia, ter uma imagem de participação de isso que está passando-me, ou passando-nos. E essa ideia seria a membrana, sempre a posteriori, não? Mas pensando como uma prática, eu pensaria como a ideia de diagrama, porque
sim que pode trabalhar na remoção dos clichês, sem saber bem quais são os clichês, porque senão não seriam clichês, seria fácil já se uno supiera que o problema é a laranja. Mas como um removedor, eu acho que Simondon é um removedor das leituras. Não compartilhar um pouco e expandir. Você me escuta? Sim, sim. A pressão com o microfone fica mais difícil. Não, eu gostei muito dessa ideia do objeto normativo, porque de alguma maneira me reconectou a ideia do objeto técnico. Se a gente pensar o projeto cibernético, ele ganha uma outra face hoje na internet das coisas, os algoritmos, inteligência artificial, que o objeto técnico foi um pouco desalienado nesse processo, se você pensar, né? Os algoritmos hoje funcionam à base de engajamento e de novos algoritmos para interagir com o engajamento, então há um processo de computação para engajar os objetos e, em algum sentido, desaliená-los, né? E acho que tem um caminho interessante por aí, mas o que eu queria te perguntar, ligado ao objeto normativo, é que a gente está passando até por uma situação caótica aqui no país, onde a gente teve um alto engajamento de redes de comunicação, de redes sociais, na qual as redes de comunicação foram controladas por algoritmos. E ontem a ministra do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Weber, não o nosso querido Weber, mas outra Weber, falou que a gente tem que separar os processos jurídicos dos processos políticos para julgar a manipulação da utilização de redes sociais, que isso estaria impactando aqui as eleições no Brasil. E aí a minha pergunta, um pouco que eu fico me questionando e fiquei pensando com a sua exposição, se a gente pensar no momento dos algoritmos, como um momento em que os objetos eles estão, ao mesmo tempo, absolutamente operativos, porque eles são controlados e direcionados no que eles podem ou não fazer, mas eles entram numa rede de comunicação com as pessoas também, para produzir o algoritmo engajado, que foi o que a gente viu nessas eleições. Aqui no Brasil, ontem mesmo e hoje, essa semana, a gente está tendo a convocatória do Tribunal Superior Eleitoral e outras instâncias jurídicas avaliarem esse processo e decidirem se um algoritmo pode ou não pode engajar objetos técnicos, engajar celulares, engajar pessoas nas conexões que elas fazem. E um pouco a pergunta que eu queria fazer é como que a gente pode pensar essa relação do objeto normativo, enquanto ele tem funcionado nos algoritmos e nas redes sociais, com uma mescla de controle e engajamento, e o objeto jurídico, se ele não tem que hoje, olhando para a dinâmica dos modos de informação, dos modos de funcionamento, se ele não tem que explicitar. Isso um pouco que você estava falando, de tentar pensar a dramaticidade do objeto normativo, se não seria uma convocação ao contexto político fazer parte do objeto normativo, né? Espera, não entendi. A proposta inicial era de separar o objeto jurídico do político para... Não, é que nas instâncias brasileiras de decisão hoje, a ministra Weber fez uma declaração falando: nós não podemos intervir no uso dos algoritmos, pois isso seria... A gente pode avaliar juridicamente como o algoritmo funcionou, mas não politicamente. E o problema é que o algoritmo ele já tem funcionado politicamente. Então, estou dando um contexto aqui para dialogar, até acho que com as pessoas que estão aqui, que estão engajadas nesse momento, de pensar esse objeto normativo do qual você está falando, ele não implica necessariamente a gente falar que o objeto normativo, do ponto de vista jurídico, precisa se engajar politicamente? Ou precisa fazer as normas... como que você pensa de maneira... Estou dando um contexto e eu queria te perguntar como você pensa de maneira geral essa dramaticidade do objeto normativo. Sim. Madonna. Diríamos que lo parió, ¿no? Estou lembrando uma coisa primeiro quando aparecem no âmbito
do tributário, quando aparecem as ideias da algoritmização dos sistemas de tributação, sempre, até agora sempre aparece alguém que diz tudo legal, mas temos que ter em conta a possibilidade de que um indivíduo, uma pessoa, possa se apresentar aos tribunais para controlar suas coisas. Que não seja tudo automático, sino que quede sempre um ponto de relação com uma individual, com uma pessoa jurídica específica que possa reclamar alguma coisa nos tribunais de seus direitos. Porque senão o algoritmo funciona, o algoritmo dos algoritmos funcionam, são animais independentes. Isso primeiro. Eu acho que aí há um encontro transductivo de lógicas. Que uma coisa é uma coisa, os algoritmos, e outra coisa são duas ficções jurídicas distintas. E quizás estão cambiando as preponderâncias das ficções jurídicas. Hans Kelsen tinha esta ideia de ficção jurídica e o exemplo que dava, o melhor exemplo para ele era a pessoa. Isso que chamamos pessoa, que é isso que tem o direito de reclamar nos tribunais, era já uma pessoa jurídica, ou era uma ficção. Passa o mesmo com bitcoins, como se chama, dinheiro digital. O dinheiro digital não é o mesmo que o dinheiro do Estado, porque o dinheiro do Estado tem um banco central, a confiança, mas metafisicamente é o mesmo. O dinheiro estatal, o dinheiro do papel, tem o mesmo princípio de confiança que tem a Bitcoin. E é digital. A diferença é a fisicidade de expressão do dinheiro em papel, mas é só uma representação ficcional. O valor não existe. Não existe, mas não é físico. E os bancos centrais somente administram uma confiança que preexiste nos trocos, nas cadenas de trocos, que são destas blockchain, são cadenas de trocos que existem desde, não sei, o mínimo da Liga Hanseática, do Renascimento, antes. Sempre foi isso, um encadenamento de trocos. Isso, estou pensando isto, que os algoritmos e as normas podem ser um mesmo modo de existência operatório formalizado. E não entendo bem como separar os processos algorítmicos dos processos jurídicos, dos processos políticos, sendo que tudo está agora atravessado por la formalização operatória. A formalização operatória é interessante porque não responde à pergunta que fazia Nietzsche em História de um Error, de um erro, no Crepúsculo dos Ídolos. No, Crepúsculo? Götterdämmerung. Que mundo ha quedado? O mundo verdadeiro não existe mais porque caiu. E o mundo então quedou o mundo aparente? Não. Sem mundo verdadeiro não queda o mundo aparente. Que mundo ha quedado? Que mundo quedou? Aqui estamos pensando, mas acho que é o mundo da forma que encontrou Kant e que se desarrollou a través de normas jurídicas, a través de formalização crescente de todos os processos. Se isso é assim, o discurso político-social, que era uma maneira de fazer um relato global das práticas do mundo, nos anos 60, nos anos 70, agora
não hace nada, não? Então, não sei se até não entendo bem o que poderiam fazer se não os algoritmos, se as normas estão algoritmizadas, se o discurso político está algoritmizado e se os algoritmos estão algoritmizados, tudo está algoritmizado, não algoritmizado, operativizado, formalizado nos esquemas de formalização fixos, repetidos, as separações seriam inócuas. Hoje em dia, se você pegar os objetos algorítmicos, eles operam por ferramentas de curtir e descurtir, like, dislike. Eles valoram a norma. Sim, mas... E aí o que eu estava te perguntando é se isso tem forçado o sistema jurídico a ter que incorporar essa dinâmica de valoração que ele tinha se eximido de incorporar até o momento. Cada vez mais o sistema jurídico está sendo forçado a incorporar o dispositivo, curtir ou não curtir, e ele não faz isso. Ao não fazê-lo, fica esse embate justamente no funcionamento do normativo. Interessante problema. Eu acho que não... Sim, que vai cair, ela vai deixá-lo, vai incorporar. Sim. Sí, o ya está incorporado. Quedan como resistencias religiosas. Sí, eso mismo que no tributário. Sí, bueno, pero yo, mi like, mis cosas. No, isso nisso eu acho que Foucault e Deleuze já tem todo dito, escrito. Mundo individual, no individual. Y quedan como costumbres individuais mas acho que não. As declarações juradas serão automáticas. Já está. Eu não posso enganar o fisco, porque eu não sei que coisas hice. Eu não lo sei. Não posso nem sequer enganar. Não tenho capacidade de promessa nem a capacidade de engano. Porque não sei o que hice. Se as transações começam, os trocos são todas eletrônicas, em pouco tempo eu já não sei que posso declarar que não. Será automático e eu confiarei tudo ao sistema. Sabe? Ou já estava mal de antes, não porque agora. não é que agora se empeorou, se está mudando, está buscando evitar a catástrofe. Pero hay que pensarlo mais, com mais tempo. Então a gente vai para a última pergunta, né? Ângela? Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade de ter tantas dúvidas aumentadas na minha cabeça. E essas dúvidas realmente me abriram uma questão que eu não entendi direito ou gostaria de um pouco mais de desenvolvimento sobre essa questão da tecnoesteticidade e a mudança com relação à tecnoelasticidade. Foi isso que tu disseste? Mecanologia, não. Tecnonormatividade. Normatividade, desculpe. Tecnoelasticidade está... Isso, tecnonormatividade. E aí eu estava tentando entender aquele conceito de alagmática. E esse conceito, quando tu falaste desse câmbio, né, eu fiquei, será que isso seria, então, um dos processos de mudança dentro dessa ideia de alagmática? Porque eu não consegui entender claramente desde que o conceito, a sinonímia que a gente conhece é muito mais de uma mudança um tanto quanto brusca, né? Mas pelo que eu percebi, é muito além disso e realmente eu não consegui clarear o conceito de alagmática. Obrigada. Sim. Obrigado, Rosângela. Na cita do princípio sobre membrana, eu parei justo antes da palavra alagmática, porque não queria abrir. Sim, é um problema hermoso. Não vou ler agora, de novo
al nivel de la membrana polarizada, se puede repetir, ¿no? Como una oración, como una plegaria. A nivel de la membrana polarizada se enfrentan el pasado interior y el porvenir exterior. Esto siempre a nivel elemental das individuações biológicas. ¿Sí? No sé, una célula. Este enfrentamiento en la operación de asimilación selectiva es el presente de lo viviente, que está hecho de esta polaridad entre el pasaje y el rechazo, entre sustancias pasadas y sustancias que advienen, presentes una a la otra a través de la operación de individuación. El presente es esta metaestabilidad de la relación entre interior y exterior, pasado y porvenir. Hasta ahí estamos en lo que hablábamos con Eli, ¿no? Membrana ahí como punto y coma porque en la escritura de Simondon hay muito punto y coma. Es en relación con esta actividad de presencia mutua, alagmática, que lo exterior es exterior y lo interior interior. Entonces aquí queda que alagmática es un sustituto de actividad de mutua o de presencia mutua. Es en relación con esta actividad de presencia mutua de exterior, interior, pasado, porvenir, esta presencia mutua que es alagmática, que lo exterior es exterior y lo interior interior. O sea que alagmática es lo que hace que exterior sea interior y exterior exterior, pero no es ni interior ni exterior, y es ese punto en el que nos quedamos pensando recién. Para mí, alagmática es la palabra que circula libre no texto, na obra de Simondon. Já tentei de definir em modo clássico, tentei de coisas, mas eu estou sentindo, quando digo alagmática, super alagmático, não sei, tampoco la uso mucho, tengo muito respeto por la palabra y por eso no leí. Porque suena a uma relação de... tem como um poder de individuação forte, mas aqui funciona bem. Uma alagmática seria uma espécie de conhecimento geral das transduções, mas é um estado que em Spinoza seria o terceiro nível de conhecimento, um estado de, não sei, de compreensão alagmática seria um estado de lucidez que não confunde as pessoas com as energias ou as forças, que puede entender las potencias y no solo las efectuaciones de potencia. Para mí la palabra misterio, ¿eh? A un nivel mental? No, tem una, es como un... Para mí la palabra misterio, no, de relanzamiento, que relanza siempre. Aquí está, mira cómo está. Todo venía bien, y aquí está, es en relación con esta actividad de presencia mutua, alagmática, que lo exterior es exterior y lo interior interior. Si la quitáramos, alagmática, quedaría, es en relación con esta actividad de presencia mutua, que lo exterior es exterior y lo interior interior. Voilà. Pero con la palabra alagmática se abre como el espacio del prestar atención a la lectura. Sí, Simondon en el año, no, la alagmática funciona en todos los niveles y aparece mucho en el texto la individuación a la luz de las nociones de forma e información. Siempre aparece así una ciencia de las relaciones, de las correlaciones. Y de hecho, de feito, a ideia de fondo de Simondon é que a individuação não se pode conhecer. Não é um objeto de conhecimento. O pensamento, o conhecimento também é um processo de individuação. Então, só se pode atender às individuações do pensamento, às individuações da escritura, às individuações da leitura, e de um jeito tal que aparezca esta relação mútua, de presença mútua, análoga
aos processos de individuação biológica, física. São analogias, ele fala de analogias reais, não analogias formais, analogias reais. É um pensamento que encontrei nos textos dos que se temos como referência as palavras, as coisas de Foucault, justo antes do século XV, existem esses textos que ainda são simbólicos, que não têm este sistema de referência, de designação, as coisas, palavras, sino que funcionam por símbolos, são símbolos. Na individuação também existe um momento belíssimo sobre a definição de símbolo. É um parênteses brevíssimo. Sim, mas podemos falar mais. Depois, a tecnoestética, desculpa, mas tecnoestética é a última. É uma carta, aparece em uma carta a Derrida. Derrida invitou a Simondon a participar do Colégio Internacional de Filosofia e Simondon não quis participar porque não havia filosofia da técnica nem filosofia da religião. Então começou a falar na carta a Derrida, começa a falar de uma tecnoestética que permitia incluir a filosofia da técnica nos estudos do Colégio Internacional. Supongo que também poderia haver sido uma tecno-religiosidade, que Simondon buscava nos objetos técnicos um momento estético, assumindo que o momento estético, de enlace estético, existia ou era mais fácil de entender, porque os objetos religiosos já não tinham força alagmática, como se diz, impregnamento, não, de emprenhança, sim, de atração, para começar esse processo pedagógico de recuperação dos objetos técnicos, que era su principal obsessão, não? Os objetos técnicos tinham voz, falavam, tinham, não sei, alma mais que foné, psique, a alma dos objetos, como ¿cuál era el texto de Lucas, Georgi Lukács? De Simmel, ¿no? Las almas das coisas. Texto do comunismo húngaro. As almas? Sim, igual que aí. Vamos falar muito sobre isso no GIP. Bom, a gente vai encerrar. Obrigada, Gonçalo. A gente vai ter um breve intervalo agora, tem café e logo após a gente retoma as mesas de apresentações, debates. Obrigada.